Bom, eu vou falar para vocês sobre os eventos adversos pós-vacina contra a influenza. Pode passar. Então, começando pela definição, o evento adverso pós-vacinal é qualquer ocorrência clínica indesejável em um indivíduo que tenha recebido algum imunobiológico relacionado temporalmente à vacinação, causado ou não pela vacina administrada. Esses eventos adversos eles podem estar relacionados à composição da vacina, aos indivíduos vacinados, à técnica de uso de administração ou à coincidência de outros pequenos agravos. Os eventos adversos mais frequentes encontrados numa vacina inativada são as reações locais. Então, nós vamos ter de 15% a 20% dos pacientes, eles vão queixar dor, edema, eritema no local da aplicação, que aparece 1 a 2 dias após a vacinação, durando até 48 horas. A conduta, a gente analgésico, se necessário, uma compressa fria, e os eventos locais graves, os abscessos ou surtos de reações locais, eles devem ser avaliados pelo médico e fazer notificação. Esses abscessos quentes ou as reações extensas ou esses surtos, eles podem estar relacionados, então, com a infecção bacteriana secundária, ao erro na técnica de administração ou ao lote vacinal. Não há contraindicação para a administração de doses subsequentes. As manifestações sistêmicas ocorrem em menos de 1% dos vacinados. Em crianças, isso pode chegar até 35% das crianças podem ter manifestações sistêmicas. A gente vai observar as febres, mialgias, artralgias, uma cefaleia leve, um cansaço, que aparecem 6 a 12 horas após a vacinação, podendo persistir de 48 a 72 horas. Lembrar que as manifestações sistêmicas, elas são mais comuns em pessoas que nunca tiveram contato com o antígeno da vacina. Então, geralmente, são as crianças e os vacinados pela primeira vez. A conduta é o tratamento sintomático e nós temos que avaliar o caso para afastar os diagnósticos diferenciais. Eu contei o ano passado, eu lembro que minha mãe tomou a vacina de gripe e falou, minha filha, eu estou com dor de cabeça, uma febre, uma dor no corpo. Eu falei, então vamos aguardar até 3 dias, porque faz parte do evento da vacina. No 4º dia, ela me ligou, dizendo, estou com febre, ainda apareceram umas manchas no corpo. Eu fui examiná-la, ela estava com dengue. Então, devido à grande ocorrência, né, de processos infecciosos, neurológicos, alérgicos na população, com ou sem vacinação, essa coincidência é inevitável. Então, a gente tem que avaliar e afastar os diagnósticos diferenciais. Não há contraindicação com a administração de doses subsequentes. As reações anafiláticas, elas são raras e podem ser devidas à hipersensibilidade a qualquer componente da vacina. É uma reação de hipersensibilidade tipo 1, mediada por IgE, e ela há um comprometimento sistêmico. É uma emergência médica e o tratamento deve ser rápido e adequado. A conduta, nós já vimos ali que tem que ser rápido, no local adequado, e é uma contraindicação para as doses subsequentes, quando a alergia for de natureza anafilática. Pode passar. A vacina influenza e alergia à proteína do ovo, o Dr. Zé já começou a falar. A maioria das vacinas de influenza são produzidas em ovos embrionários e, por causa disso, elas podem conter uma mínima quantidade de proteína de ovo, havendo um risco delas causarem uma reação imediata em indivíduos que têm alergia grave à proteína do ovo. Lembrando, mais uma vez, que para que ocorra o choque anafilático, a pessoa tem que ter sido sensibilizada com a proteína, tem que ter tido contato anteriormente, não há choque anafilático se não houve uma sensibilização anterior à proteína. Né? Não, volta só um minutinho, por favor. Então, a única forma de alergia à proteína do ovo que nos causa preocupação, então, é a de natureza anafilática. Como o Dr. Zé falou, se tiver uma história que comeu o ovo, inchou o lábio, inchou a língua, dificuldade respiratória, urticária com hipotensão, esses são fenômenos ligados de natureza anafilática, é uma alergia com risco de morte, não é? Agora, acontece que a maioria das vezes a gente recebe paciente falando assim, não, doutor, eu sou
meu menino é alérgico ao ovo, ele comeu o ovo e teve uma dor de barriga, ou teve uma diarreia, ou apareceram umas manchinhas na perna, umas perebinhas, e isso não é alergia e não contraindica a vacinação, não é? Pode passar. Agora, em 2014, o Ministério da Saúde ele, lançou esse fluxograma para orientar as precauções para a administração da vacina influenza em pessoas com alergia a ovo. Então, se não tem alergia ao ovo, a gente administra a vacina. Se tem uma reação moderada, como urticária, essa vacina pode ser administrada com precaução, observada pelo menos 30 minutos no local adequado. Se a reação for severa, então, tem alterações dermatológicas, como angiodema, urticária, alterações cardiovasculares, hipotensão, taquicardia, perda de consciência, alterações respiratórias, como sibilos, estridor, laringoespasmo, alterações gastrointestinais, dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia. Então, isso classifica uma reação severa, não é? Mas muitos desses pacientes que têm alergia grave ao ovo, eles estão dentro do grupo de risco para as complicações da influenza. Então, sendo assim, a gente tem que encaminhar para o imunologista para as doses subsequentes. Eu trabalho no Hospital São Camilo e lá nós fazemos muita vacina mesmo, né, Zé? Lá, então, para administrar a vacina a uma pessoa que tem alergia, nós temos que ter profissionais treinados em reconhecer um choque anafilático, temos que ter a medicação adequada, um aparelho de ressuscitação disponível, funcionando, né, para poder, e uma observação de 30 minutos, para a gente poder monitorar os sinais e sintomas da anafilaxia, né. Só um minutinho, só comentar aqui, além disso, o que o senhor falou do timerosol, né, do mercúrio, que aparece em vacinas multidoses, lembrando que a vacina só é contraindicada se teve uma reação anafilática comprovada com ela. Mas, muitas vezes, o paciente te relata que eu usei mertiolate e tive uma reação né, na perna, isso aí isso não é alergia, isso não é reação imediata, então não contraindica a vacinação. Você pode vacinar e falar assim, olha, você vai ter uma reação local maior, mas não contraindica a vacina, né? Pode passar. Vacina influenza e alergia à gelatina. Desde 1993, vêm sendo descritos casos de alergia à gelatina após vacinas e após uso de medicamentos contendo gelatina. A gelatina é adicionada a várias vacinas como um estabilizador, não é? E, apesar da frequência de anafilaxia com a gelatina ser extremamente rara, na ordem de 1 a 2 milhões de casos, ela é a causa identificada mais comum de alergia grave a vacinas. Então, é prudente nós, antes de administrarmos uma vacina que contenha gelatina, nós perguntarmos à pessoa se ela tem alergia à gelatina ou se ela teve alergia comendo algum alimento contendo gelatina, como essas gostosuras que eu coloquei ali, né? Pode passar. Ainda dentro dos eventos adversos pós-vacinação contra a influenza, a gente tem as manifestações neurológicas, que é a síndrome de Guillain-Barré e a narcolepsia. A síndrome de Guillain-Barré, nós vimos que é uma polirradiculoneurite inflamatória com lesão de desmineralização, parestesias com déficit motor de intensidade variável. Ela acontece de 1 a 21 dias, no máximo 6 semanas após a vacinação, e por causa de um pequeno aumento na frequência da síndrome de Guillain-Barré após a vacinação contra a gripe suína em 1976, as vacinas contra a influenza elas têm sido acompanhadas de perto, mas estudos feitos nos Estados Unidos, no Canadá, mostrou uma incidência, uma pequena incidência de 1 a 2 casos por milhão de Guillain-Barré após vacinação. Mas, mesmo assim, essa frequência ela é muito menor do que o risco de complicação grave por influenza, que podem ser prevenidos pela vacina. É só interessante lembrar que o vírus influenza também, ele
ele provoca um risco aumentado para a síndrome de Guillain-Barré também, e que é muitas vezes maior do que a síndrome de Guillain-Barré provocado pela vacina. A narcolepsia, pode passar. Definição, um distúrbio do sono que se caracteriza por episódios recorrentes e incontroláveis de sono durante o dia, além de cansaço extremo e outras manifestações neurológicas. E após a vacinação de 2009-2010, foi observado nos países onde foi usada uma vacina contra a influenza com o adjuvante AS03, um aumento de risco de 5 até 25 vezes maior de narcolepsia, principalmente em adolescentes e crianças. Segundo o doutor Zé Geraldo, aqui em Minas Gerais, há 2 casos de narcolepsia sob suspeita, né? E o Ministério suspeita de ter sido após a vacinação, e o Ministério da Saúde ficou de fazer estudos retrospectivos para ver se não tem mais nenhum, né, Zé? Pode passar. Então, lembrando que nenhuma vacina está livre de provocar os eventos adversos, porém os riscos de complicações graves causadas pelas vacinas são muito menores do que os das doenças contra as quais elas protegem. Então, cabe a todo profissional de vacina informar o paciente os efeitos que aquela vacina provoca, e bem como o prazo que pode durar aqueles efeitos. Pode passar. Nós temos as precauções, que são as contraindicações relativas e as contraindicações da vacina. Então, como precaução, as doenças agudas febris, geralmente as moderadas e as graves, a gente aguarda a resolução do quadro para depois vacinar. Geralmente, a gente espera uns 48 horas a febril para poder vacinar. As pessoas que apresentaram síndrome de Guillain-Barré até 6 semanas após a dose anterior, é desconhecido até o momento se a vacina pode provocar a reincidência dessa doença em paciente que já teve ela anteriormente. Então, nós temos que ter precaução e pedir orientação do neurologista do paciente, ele que vai avaliar o risco e benefício para a revacinação. Da mesma forma, as doenças neurológicas em atividade sem diagnóstico, a gente sempre pede avaliação do neurologista do paciente. As pessoas com história de alergia a ovo, que apresentem somente urticária sem hipotensão, após a exposição da vacina, a gente já é uma precaução, a gente pode vacinar, mas como a gente conversou, tem que ser num local adequado com pessoal, medicação e instrumento. E a contraindicação mesmo são as crianças então menores de 6 meses, pessoas com relato de reações anafiláticas comprovadamente associadas à proteína do ovo, ou alergia conhecida a algum componente da vacina, e pessoas que apresentaram reação anafilática grave às doses anteriores. A infecção por influenza é uma doença que pode ser muito grave, e a vacinação é a melhor forma de proteção. Quanto mais pessoas se vacinam, maior o benefício alcançado por todos. É isso que eu ia falar.